Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Esse no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho do perigo de uma espiritualidade desencarnada. O que é uma espiritualidade desencarnada? Primeiro a gente precisa explicar o que é uma espiritualidade desencarnada, depois a gente vai falar do perigo dela. Muita gente fala sobre espiritualidade desencarnada, mas não sabe nem o que isso quer dizer. E às vezes acaba acusando os outros de espiritualidade desencarnada, e quando na verdade não é isso. Então, o que é uma espiritualidade desencarnada? A espiritualidade desencarnada é uma espiritualidade que ignora o corpo e a carne. E acaba a pessoa tratando e cuidando só do espiritual, esquecendo que o meu corpo, que não só o corpo, mas a carne, ela é também uma realidade própria da minha vida. Então, assim, vamos primeiro diferenciar o que é a diferença de corpo e alma para espírito e carne. São realidades completamente diferentes que a gente não pode tratar do mesmo jeito. São Paulo ele vai falar dos frutos do espírito e depois dos frutos da carne. Eu falei depois, mas eu não sei qual é que ele fala antes, qual é que fala depois. Mas São Paulo fala dos frutos do espírito e dos frutos da carne. E aí a gente escuta isso e às vezes a gente tem a tendência de acreditar que uma coisa é o corpo e outra coisa é a alma. Então, que a alma é boa, como os frutos do espírito, e a carne, o corpo é ruim, como os frutos da carne. E não tem nada a ver. A minha carne, digamos assim, essa realidade dentro de mim que São Paulo chama de carne, é aquilo que é estranho à vontade de Deus, é aquilo que dentro de mim é ferido pelo pecado. E a minha carne, por exemplo, a minha imaginação, ela é ferida pelo pecado. Então a minha imaginação ela está dentro do que São Paulo chama de carne. Então, quando através da minha imaginação eu estou julgando alguém, através da minha imaginação eu estou condenando uma pessoa, através da minha imaginação eu estou pensando todo tipo de coisa ruim sobre outra pessoa, é a minha carne que está agindo, mesmo sendo a imaginação, e a imaginação não seja uma coisa física, não seja uma coisa corpórea. Ou então, quando eu uso a minha imaginação para o pecado, seja ele sexual ou não, né? Eu vejo que eu falo muito para adolescentes e para jovens e muitas vezes os jovens têm a tendência de achar que aquilo que é carnal necessariamente é sexual. Não é isso, né? E embora tenha relação. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso corpo e a nossa alma não são duas dimensões separadas de nós. Nós não somos um corpo, nós não somos uma alma que guia um corpo. Nós somos seres humanos, corpo e alma. Santo Tomás de Aquino vai falar isso na Suma Teológica, na primeira parte da primeira parte, nas questões 75 e 76, Santo Tomás de Aquino fala bastante sobre a questão do corpo e da alma e da unidade. E no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 362 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar sobre a unidade de corpo e alma. Então, o corpo e a alma dos seres humanos são uma coisa só. Pensem assim. Uma cadeira é feita de uma parte onde eu me sento e uma parte onde eu me apoio. Se eu tirar uma dessas duas partes, eu perco uma cadeira. Eu não sou mais uma cadeira. Por exemplo, se eu tirar a parte onde se apoia, se torna um banco. Se eu botar só um lugar, se eu tirar o lugar que se senta, se tirar o apoio, se torna um centro. Se eu tirar o lugar que se senta, vai ser um lugar para se encostar, mas não vai ser uma cadeira. Eu estou falando tirar completamente, né? Não vai, se você só tirar aquela parte do assento, vai olhar, não, isso é uma cadeira sem assento. Então, porque você tirou uma parte. Do mesmo jeito dos seres humanos. Se você olhar, se você separar o corpo e a alma, você deixa de ser um ser humano. Na morte, o que é a morte então? É a separação do corpo e da alma. Nós durante um determinado tempo, onde nós esperamos a ressurreição da carne, onde nós esperamos a ressurreição do nosso corpo, nós não vamos ser plenamente homens, no sentido de corpo e alma unidos, né? A nossa alma, o padre Barron, que é um padre americano, ele fala bem interessante, ele fala sobre isso, né? Nossa alma se separa do nosso corpo, mas mesmo diante da visão beatífica e diante da presença de Deus, a nossa alma ainda vai ansiar pelo nosso corpo,
ainda vai ansiar pelo dia da ressurreição, onde nós seremos, mais uma vez, inteiros, corpo e alma, diante de Deus. Então, Deus quis os seres humanos, corpo e alma. Então, não é certo e não faz parte da doutrina católica acreditar que a alma é mais importante do que o corpo. Nós somos os dois unidos. Eu preciso cuidar tão bem da minha alma como eu cuido do meu corpo, e vice-versa. Ah, Felipe, mas o que fala de mortificar a carne? Mortificar a carne é diferente de mortificar o corpo. Embora muitas vezes a gente associe essas duas coisas. E o jejum, o que é o jejum? O jejum, por exemplo, quando eu faço jejum de comida, quando eu estou me abstendo de comer alguma coisa, o meu corpo vai sofrer, evidentemente. Mas a minha carne também vai sofrer. Por quê? Porque eu vou estar dominando pelo espírito, dizendo assim, o meu espírito, a minha alma, né? O meu ser espiritual vai dizer, não, eu necessito mais de Deus do que eu necessito de comida. E aí eu vou educar a minha vontade a ser uma vontade forte e não fazer aquilo que a minha carne se propõe a fazer. Mas enfim, vamos voltar ao nosso ponto da questão da espiritualidade desencarnada. O que é o perigo da espiritualidade desencarnada? O perigo da espiritualidade desencarnada é eu não levar em consideração o meu corpo, a minha carne, eu não levar em consideração o aspecto material da minha vida, que é muito próprio. Ora, se Deus não quisesse que eu tivesse corpo, Ele já tinha me criado anjo, por espírito. Mas Deus quis que o homem fosse corpo e alma. Então, corpo e alma estão na vontade de Deus. E quando nós morrermos, que a nossa alma for para o céu, ela vai esperar a ressurreição da carne, para que uma vez carne e alma, né? Corpo e alma unidos, nós vamos ser plenamente quem nós somos no céu. Então, quando eu vivo uma espiritualidade desencarnada, o que eu estou fazendo? Eu estou ignorando realidades que são próprias da minha vida. A inclinação ao pecado, as concupiscências, o desejo, o anseio de ter, o anseio do prazer, o anseio do possuir. Eu estou ignorando os meus instintos, né, a fome. Eu estou ignorando os meus impulsos, os desejos, impulsos sexuais ou impulsos de emoções, de raiva. Eu ignoro. Algumas pessoas, elas acham que não, pessoas espirituais, pessoas que rezam não têm raiva. Isso é mentira. Nós temos raiva e nós precisamos aprender a lidar com a nossa raiva. E a raiva não é pecado. O pecado é aquilo que a gente vai fazer com a nossa raiva. Aí dizer que ódio. Aí você diz, não, mas ódio é pecado. Então ódio, um cristão não pode ter ódio. Entenda, você vai ter a cólera, aquela raiva, ela vai surgir. O pecado vai ser o que você vai fazer com ela. Se você vai alimentar, se você vai agir em cima dela. Se você vai se descontrolar e perder o controle. E o problema é que às vezes as pessoas querem ignorar isso, reprimir essas coisas, esconder como se elas não existissem. E aí você, em vez de apresentar para Deus, para que Deus te cure, te controle, te ajude a se controlar, é muito diferente que Deus não controla no sentido de ninguém. E aí a gente vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Às vezes as pessoas dizem, não, mas quem ama a Deus de verdade passa a noite em vigília sem ter sono. Aí o que acontece? O seu corpo não aguenta e você tem sono. Aí você começa a se acusar achando que você não ama a Deus de verdade porque você teve sono na vigília, porque você dormiu diante do Santíssimo Sacramento. Meu irmão, dorme, acontece. O sono na oração pessoal existe. Tem um vídeo aí sobre sono na oração pessoal. Vão lá no canal e procurem, porque eu acho que vale a pena. Então, assim, o sono, ele existe. A raiva, ela existe. O desejo sexual, ele existe. O negócio é o que eu vou fazer com ele. Agora, se você se condenar simplesmente porque você tem esses impulsos, porque você tem esses desejos, meu amigo, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir viver. Porque a sua vida vai ser uma perpétua autoacusação. Você vai estar sempre achando que você é o pior dos pecadores. Assim, nós somos todos pecadores. E nós temos que sempre estar diante da misericórdia de Deus, pedindo a graça de superar e de conseguir nos controlarmos, de conseguir viver melhor. Mas não dá para ignorar e fingir que não existe, porque se você suprimir ou você tratar tudo como pecado, você não vai aguentar.
Então, achar que quem ama a Deus de verdade faz tal coisa. Gente, quem ama a Deus de verdade se dispõe ao sacrifício, é verdade, mas nem todo mundo tem a mesma disposição ao sacrifício. E não é porque eu tenho uma grande disposição ao sacrifício que eu acho que a outra pessoa que está do meu lado, ela vai ter a mesma disposição ao sacrifício que eu. Né? Então, assim, uma espiritualidade desencarnada pode nos levar a colocar sobre nós um fardo que nem Deus coloca. Então, vamos tomar muito cuidado. Né? Vamos tomar muito cuidado. Eu ainda vou falar sobre esse tema depois, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer? O que é mais importante para que se entenda desse vídeo? Leve em consideração todas as áreas do seu ser e apresente para Deus todas as áreas do seu ser. Apresente para Deus, não tenha vergonha e não esconda de Deus as áreas mais que você acredita que são as mais pecadoras, porque são essas que precisam ser tocadas pela graça de Deus. E não queira se mostrar para os outros e não queira cobrar dos outros sacrifícios ou uma espiritualidade que não leva em consideração a própria carne. Se você teve raiva, admita que teve raiva e leve a sua raiva para diante de Deus. E aí diante de Deus você coloca todo o seu desejo de matar a pessoa. Ter vontade de matar a pessoa acontece. Você não vai matar de verdade. Mas você teve vontade, você não teve vontade, então você vai chegar para Deus e vai dizer assim, eu tive vontade. E aí, diante de Deus, vai pedir ao Senhor, me dá a paciência, me dá a graça de superar, me dá a graça de não matar a pessoa. Claro que você não vai chegar aos atos, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Não reneguem as realidades do seu ser, porque se você renegar essa realidade do seu ser, você vai para diante de Deus dividido. E dividido, nós não conseguimos crescer. Certo? Então, assim, não imponha sobre você um peso que nem você consegue carregar. Deus abençoe. Eu espero que com a graça de Deus e a busca da vivência das virtudes a gente vai chegar na santidade, porque essa é a vontade de Deus para nós. E Deus há de nos auxiliar e há de enviar a sua graça. Deus abençoe. Até a próxima, até a semana que vem. Shalom.